Olá para você que acompanha o canal do Conselho Federal de Medicina. Hoje temos o prazer de receber aqui para uma entrevista especial o presidente do CFM, Dr. José Irã da Silva Galo. Oi, doutor Irã, seja muito bem-vindo e obrigada por participar aqui conosco. Obrigado, digo eu, pela essa oportunidade que você está me dando em falar sobre a bioética, que é uma ciência jovem, mas que é de grande importância para todas as profissões. Para a gente começar, como o CFM se insere no contexto mundial da medicina e como tem contribuído com a bioética mundial? Bom, primeiro o CFM ele assumiu, se candidatou a fazer parte dessa grande elite que é a bioética mundial. E com isto nós nos candidatamos a sediar esta Conferência Mundial de Bioética, né? Esta conferência é de grande importância para a bioética brasileira e vou mais além, Renata. Pela primeira vez na história do Congresso Mundial, está acontecendo no Brasil e na América. E isso é um ponto muito importante, não só para os médicos brasileiros que labutam na bioética, como também para a bioética num contexto geral, onde nós estamos hoje, o Brasil é a capital mundial da bioética. Isso é um passo muito importante e graças ao Conselho Federal de Medicina nós conseguimos trazer este grande evento para o Brasil. Agora, como a bioética pode guiar as melhores práticas médicas? Bom, a bioética, ela constrói pontes e nunca muros, né? A bioética ela é importante para todas as profissões, direito, meio ambiente, a medicina, né? Ninguém vive mais sem bioética, apesar de ser ainda uma ciência jovem, mas é uma ciência que todos têm que seguir, porque ele tem alguns conceitos, como por exemplo, os pilares da bioética, a beneficência, nunca maleficência, justiça e a autonomia. Então, esses pilares que nós defendemos e que são pilares que todas as profissões defendem. A autonomia de você decidir, né? O que é bom para o paciente e para o meio ambiente, para a saúde de um contexto geral, como é no meu caso, que eu defendo, que é nada mais de que você dá beneficência para aquilo que você escolhe em melhor para o paciente e para as pessoas que estão ao seu lado. Então, a bioética é muito fundamental na nossa vida, no nosso cotidiano, e com isto eu sou um defensor inteligente da bioética. Não é à toa que eu fiz doutorado e pós-doutorado em bioética. Uhum. E como a bioética tem sido disseminada entre os médicos brasileiros para que todas essas questões que o senhor levantou, né, esses princípios, sejam realmente colocados em prática durante o dia a dia? Primeiro, nossa revista. Eu só faço questão de falar. Nossa revista é uma das revistas de grande importância no contexto científico, né? Nós estamos atingindo um grande patamar, que é a revista Bioética do Conselho Federal de Medicina, que segue um rigor na publicação dos seus artigos. E esta revista hoje tem grande aceitação. Ela é traduzida em 3 línguas, inglês, português e espanhol. E nós estamos atingindo um grande impacto, graças ao nosso professor Rui Nunes, que é do Conselho Editorial Científico da nossa Unimed, como eu também sou do Conselho Editorial Científico. Então, começa pela nossa revista. Depois, esses eventos que nós estamos fazendo da bioética, né? Nós temos aqui no Conselho Federal de Medicina a Câmara Técnica de Bioética, que é constituída de pessoas de notório saber na bioética. Esta revista, essa revista e essa Câmara Técnica, ela faz com que alavanque a bioética brasileira. Depois nós vamos mais além. Nós temos um doutorado de bioética, onde tem um convênio com a Faculdade de Medicina do Porto e o Conselho Federal de Medicina. Já temos 40 doutores em bioética, todos convalidados esses títulos, inclusive o meu, aonde nós conseguimos trazer conhecimento para os médicos brasileiros e incentivar os médicos brasileiros a conhecer o que é bioética.
né? A bioética é a nossa vida, né? Como diz, bio, vida, né? Então, ela é de suma importância para todos nós, em todos os contextos da profissão, meio ambiente, saúde, direito, né? Biodireito, então tudo isso aí é importante. Eu sou um defensor intransigente da bioética. Hoje eu toco no ginecologista, mas eu estou mais assim vidrado com a bioética. Por quê? Porque ela é o nosso norte para nós termos uma vida saudável. E por isso que hoje nós temos sediando o Congresso Mundial, a Conferência Mundial de Bioética, que está as maiores sumidades. Nós temos 60 países hoje no Brasil. Então a importância desse evento para a medicina brasileira, para os médicos brasileiros, é de relevância posta. Foi um grande passo que nós demos. E no início nós fizemos a candidatura do Brasil, mas nunca eu pensaria que nós conseguiríamos. Eu estava levando assim como se fosse tranquilo, que a gente iria ficar lá na fila, porque normalmente o Brasil, o pessoal tem outra coisa, mas hoje o Brasil mostrou que ele fez essa conferência nacional, ele sediou e com sucesso. Organização fenomenal. E isso eu quero agradecer os nossos abnegados funcionários do Conselho Federal de Medicina, que nós demos um exemplo, que nós conseguimos fazer um dos melhores eventos mundial de bioética e aqui no CFM e em Brasília. Incentivando cada vez mais o crescimento da bioética e até aproveitando um pouquinho da experiência pessoal do senhor nesse doutorado, o senhor enxerga assim depois quando voltou para a prática clínica, após o doutorado, qual foi a mudança, o que o senhor percebeu? Eu mudei muito. Eu mudei até no lidar com as pessoas, né? Porque os pilares da bioética é de suma importância, né? Quando se fala em justiça, quando se fala em autonomia, quando fala em beneficência e nunca maleficência. E isso é de grande importância. Acho que todo médico brasileiro deveria tirar um pouquinho do seu tempo e estudar um pouco de bioética. Leia a nossa revista Bioética do Conselho Federal de Medicina. E isso é importante. Minha vida mudou muito. Entender as pessoas, entender aquilo que se discute, escutar mais e falar menos. Verdade. Agora, quais desafios surgem com a rápida adoção da inteligência artificial na medicina? Olha, a inteligência artificial, lamentavelmente, não pode ser usada para o mal. A inteligência artificial hoje tem que ser usada para o bem. Ninguém vai ficar alheio à inteligência artificial. Eu só lamento que em determinadas ocasiões se use para o mal. Inclusive hoje os políticos, né, estão usando muito a inteligência artificial. Ninguém fica mais longe da inteligência artificial. Quem está fora da tecnologia, está fora de conhecimentos. Então a inteligência artificial na medicina vai ser de grande importância. E isso requer que as pessoas usem com parcimônia e usem com interesse de ajudar, principalmente, o povo brasileiro e a população mundial. Certo. E qual conselho o senhor daria para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho da medicina? Bom, o primeiro conselho, a medicina hoje, o médico, para ser um bom médico, ele tem que gostar de gente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tem que estudar. A medicina, você não para, tem que ler muito e ao mesmo tempo tem que ter conhecimentos para que evite que hoje, com o Dr. Google, né, o paciente quando chega com o médico, ele já entra no Google e já sabe mais ou menos o que ele vai perguntar do paciente, do médico e o que o médico vai perguntar dele. Então ele já sabe se o médico tem conhecimento naquela área que ele está se propagando, está se divulgando que é especialista,
E com isto, quando o paciente começa a falar, e se você for um especialista, você já está sabendo, já encaixando as pedras. Então, esse médico jovem, o que é que aconselho? Primeiro, residência médica. Residência médica é o padrão ouro da medicina brasileira. Segundo, passar a escutar e ser humano, ter humanismo na relação médico-paciente. Às vezes, você escutar seu paciente é muito melhor e a conversação de que dar uma receita. Um afago, um aperto de mão, isso é importante. E o paciente se sente muito assim quando ele recebe essa atenção do médico, né? E hoje, lamentavelmente, às vezes você chega no consultório, o médico nem bom dia dá. Mas isso aí, sabe o que é? Falta de educação. Eu sempre digo o seguinte, você ter conhecimento, você ter doutorado, pós-doutorado, não quer dizer que você tem educação. Então, às vezes, não coaduna. A educação é escutar, tratar bem as pessoas e, ao mesmo tempo, dar um atendimento digno para aquela pessoa. Quando você vai num consultório de um médico, todos nós somos pacientes, o próprio médico é paciente, né? Ele quer atenção. Ele quer saber por que eu estou pedindo aquele exame. Né? Quer dizer, que se eu te pedir um hemograma, por que eu estou te pedindo esse exame de sangue? O que é que eu quero saber? Então, eu tenho por obrigação de relatar para o paciente o que é que eu estou pedindo. Por isso que a autonomia é importante, mas também tem a objeção de consciência. Né? Você pode recusar o que eu estou dizendo para você. Então, tem que ter confiança. Confiança mútua entre médico e paciente. Se não tiver essa relação de confiança, pode procurar outro que não vai dar certo. Com certeza. E o paciente, quando procura um médico, também busca uma esperança, né? Dependendo do diagnóstico, ele vai ali já um pouco abalado, né, com a situação e espera essa parte humana do médico, né, que compreenda bem essa situação. Muitos estão preparados e oferecem isso, mas como o senhor falou, alguns não. O CFM tem aqui uma Câmara Técnica de Humanidades. É fantástico essa Câmara Técnica. Eu acho que todos deveriam, quando tiver seminar da nossa Câmara Técnica de Humanidade, os médicos, principalmente os jovens, vejam que é de grande importância ao humanismo, você ter humanidade. E agora mesmo vai ser na academia, vai ser seminar na Academia Brasileira de Medicina, né? Eu, como presidente do Conselho Federal, autorizei fazer esse evento na academia e agradecer à Academia Brasileira de Medicina de ter também aberto as portas para a nossa Câmara Técnica de Humanidade, que tem pessoas de notório saber nessa Câmara Técnica. Então, eu acharia que nós deveríamos, inclusive na grade curricular, incluir humanismo, humanidade, que é o que falta para muitas pessoas ter compaixão, ter não só conhecimento, porque às vezes você tem conhecimento e não saber se expressar, não saber se relacionar, você não vai ser um bom médico. Verdade. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor mencionasse aí algumas visões, expectativas para a saúde de uma forma global. O que o senhor espera para os próximos anos? Bom, eu acho que para os próximos anos os gestores têm que escutar mais as entidades, né? Eu sinto que às vezes os gestores não querem nos escutar. Nós somos um órgão, o Conselho Federal de Medicina é um órgão supremo da ética médica, mas é um órgão normatizador e fiscalizador da medicina brasileira. Isso nós não abriremos mão. A outra causa pétrea, que nós também não abrimos mão, a autonomia e o sigilo médico. E isso, muitas vezes, nós estamos para contribuir. Foi como eu disse no início. Nós não construímos muros, nós construímos pontes. Vamos ter o diálogo. E esse diálogo, para acontecer, tem que ter respeito mútuo. Você pode concordar comigo, eu posso discordar de você, mas com respeito. Quando acaba o respeito, dá, às vezes, esses atritos e, com isto, a pessoa acaba virando monólogo. Quando tem um monólogo, isso é ruim para a medicina brasileira. Eu acho que os gestores têm que escutar mais as entidades médicas. E escutar sem armas, sem freio de mão,
porque nós sempre queremos o que é melhor para a população brasileira. Digo mais, Renata, nós não podemos ter dois tipos de medicina no Brasil, um para rico, outro para pobre. A medicina tem que ser uma só. E isso é que nós defendemos. Um sistema de saúde forte, a saúde suplementar também forte, e que dê acesso à população brasileira, que muitas vezes fica desassistida por um simples exame. A mamografia é fundamental na saúde da mulher. Mas quando é que ela tem acesso a uma mamografia? Quando o médico solicita esse exame, muitas vezes ela tem dificuldade de realizar esse exame, porque o sistema público não oferece essa facilidade. Aí as autoridades brasileiras negligenciam no atendimento da prevenção da mulher. Papa Nicolau, câncer de mama e assim sucessivamente. E eu fico muito triste quando eu vejo o negligenciamento dos gestores brasileiros. E isso é rotina. E é preocupante. E o Conselho Federal de Medicina está para ajudar esses gestores. Vamos parar de negligenciar no atendimento, principalmente da população brasileira que está carente de assistência médica. Tá certo, doutor Irã. Muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, compartilhando um pouco dos seus pensamentos em termos de bioética, de saúde, de uma forma geral. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Renata. Me senti muito à vontade com você aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.